O sistema representado na figura ao lado corresponde a um corpo 1 com massa 20 kg, apoiado sobre uma superfície plana horizontal, e um corpo 2 de massa de 6 kg, o qual está apoiado em um plano inclinado que faz 60 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre cada um dos corpos e a superfície de apoio é 0,1. Uma força F de 200 newtons aplicada sobre o corpo 1 movimenta o sistema, e um sistema que não aparece na figura faz com que a direção da força F seja mantida constante e igual a 30 graus em relação à horizontal. Uma corda inextensível e de massa desprezível une os dois corpos por meio de uma polia. Considere que as massas e todas as formas de atrito na polia são desprezíveis. Também considere, para essa questão, a aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo quadrado e o cosseno de 30 graus igual a 0,87. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a tensão na corda que une os dois corpos. Bem, pessoal, então, para realizar essa questão, temos que primeiramente fazermos a análise das forças que ocorrem nos corpos M1 e M2. Pois bem, inicialmente, como temos essa força F com esse ângulo de 30 graus, relação horizontal, iremos desmembrar, fazer a desmembração vetorial dessa força F em uma componente horizontal X e uma força vertical, uma componente vertical Fy. Também estará presente a força peso de M1, chamaremos de P1, a força normal, chamaremos de N1, e também teremos a força de atrito 1. Ok? Pois bem, teremos também a força de tensão na corda T. No corpo M2, teríamos a força peso para baixo, só que para facilitar iremos desmembrar a força peso em uma componente perpendicular à superfície, que chamaremos de PY, e uma componente paralela à superfície, que iremos chamar de PX. Também teremos a força normal, paralela, perpendicular à superfície, N2, a tensão na corda, T, e como o sistema está se direcionando para essa direção, a força de atrito estará representado aqui, uma força de atrito 2. Então temos todas essas forças representadas aqui. Bem, considerando que as forças de tensão são forças internas, elas não irão alterar a aceleração do centro de massa do sistema, Iremos considerar só aquelas forças que são consideradas externas, interações externas. E bem, uma delas, a primeira, é a força Fx. Depois temos o atrito 1, sentido oposto, então F menos força de atrito 1, menos a força de atrito 2, que também está no sentido oposto, menos aquela componente X do corpo M2. Bem, isso aqui irá resultar na massa total M1 mais M2 vezes a aceleração. Os dois terão uma mesma aceleração, considerando-se fio inextensível, Bem, para cada um deles teremos que fazer o cálculo. Para a componente Fx, então, Fx, como ela é a componente horizontal, é igual a F vezes o cosseno de 30 graus. Bem, daqui teremos então 200 vezes 0,87, o que vai dar 174
newtons para a força Fx. Vamos marcar esse valor aqui. Antes de achar as forças de atrito AT1 e AT2, teremos que calcular as forças normais, né? A normal N1, veja que não é a única força vertical, temos a N1 e a Fy, ou seja, N1 mais Fy se igualando à força peso, né? As forças verticais para cima igual às forças verticais para baixo. Daqui, N1 é peso menos Fy. Logo, peso, que vai ser 20 vezes 10, que é a massa M1, 20 kg, vezes a aceleração gravitacional 10, menos a Fy, que será 200 vezes seno de 30 graus. Tá? Pois Fy é componente vertical, então seno. Aqui teremos 200 menos 200 vezes 0,5, valor de seno de 30, o que dá 100. Então fica 200 menos 100, que é igual a 100 newtons, a força normal N1. A normal N2, bem, veja essa aqui, que comparando como o N2 é perpendicular a essa superfície e ela está fazendo este ângulo com relação à força, tens esse ângulo com relação à força-peso de 60 graus, a força normal N2 tem que ser igual à força Py, se mantém em equilíbrio. E bem, essa força Py, N2 vai ser igual a Py, que é a força peso 2, M2G, vezes o cosseno de 60 graus. Tá? Isso porque, desmembrando, temos essa seguinte característica, ó, Px, Y e força-peso. E aqui o ângulo de 60 graus, sendo Px, então, que seria o cateto oposto, né? Então, a massa M2 é de 6 kg, a aceleração gravitacional é 10 e o cosseno de 60 é 0,5. Bem, 60 vezes 0,5 resulta em 30 newtons. Achamos então as forças normais. Para agora, calcular as forças de atrito. Bem, força de atrito AT1 é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Então, temos que a força de atrito AT1 é igual a N1, que é de 100 newtons, vezes o coeficiente, que é de 0,1. Então, temos a força de atrito AT1 igual a 10 newtons. A força de atrito AT2, a força de atrito no bloco 2, normal 2 vezes o coeficiente de atrito, que é o mesmo. Força de atrito em 2, então vai ser 30 vezes 0,1, o que vai dar então 3 newtons. Ok? E bem, agora calcular o peso, componente X do peso 2, que é igual a força peso, M2G, vezes o seno de 60 graus. Tá? Pegando a mesma relação aqui, vemos o seguinte, queremos essa componente agora, né? Cateto oposto daí, então. Bem, sabe-se que o seno de 60 graus é equivalente ao cosseno de 30 graus, que é 0,87, que é o que a questão informa.
Então, vamos ter que peso x é igual a massa do corpo 2, neste caso 6, vezes aceleração gravitacional 10, vezes 0,87. 6 vezes 10 é igual a 60, vezes 0,87, teremos 52,2 newtons. Então, aqui temos a força peso X. Agora, iremos, utilizar as equações nessa primeira expressão. Primeiramente, temos a força Fx, que encontramos sendo 174 menos a força de atrito 1, que é igual a 10, menos a força de atrito 2, que é igual a 3, menos o peso, componente x do peso 2, que é de 52,2, igual a massa 1, 20, mais a massa 2, que é 6, vezes a aceleração do sistema. Ok? Bem, isso aqui dará 174 menos 65,2 igual a 26 vezes a aceleração. Essa subtração vai dar 174 menos 60, dá 110, menos 5, 109, 108,8, igual a 26 vezes A. Passando esse 26 que multiplica para o outro lado, dividindo, teremos que A é igual a 108,8 divididos por 26, o que dá 4,2 metros por segundo ao quadrado. Encontrada a aceleração do sistema, agora pegamos um dos corpos, ou M1 ou M2, e aplicamos, segundo a lei de Newton, nele. Bem, vou escolher aqui o corpo M2, que como forças que atuam para este movimento temos a tensão contra a componente X e o atrito F2. No caso, PY e N, por terem a mesma intensidade, elas se anulam. Então vamos ter o seguinte: a seguinte expressão agora. Tensão na corda menos a componente X do peso menos a força de atrito 2 tem que ser igual a M2 vezes A. Como temos todos os valores, T menos 52,2 menos a força de atrito 2, que é 3, vai ser igual a 6 vezes 4,2. Bem, T menos 55,2 igual a 25,2. Passando menos 55 para o outro lado, somando, vamos ter então que T é igual a 25,2 mais 55,2, o que dá resultado igual a 80,4 newtons, certo? O que corresponde à letra C, 84,4 newtons. A letra D, aproximadamente. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.